Graça, a hora que quiser. Então, Graça, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Gisele, que hoje vão apresentar aí a sua pesquisa, Uma Rua no Percurso do Tempo. É uma pesquisa bacana sobre a Rua Comendador Araújo. Nós vamos ter uma pequena apresentação das autoras e depois a gente abre para as perguntas. Então, agradecendo primeiramente a Fundação Cultural, né, que propicia esses editais bacanas aí, que são algum dos parcos recursos da cultura, mas que vai muito bem, a gente vê resultados super importantes a partir dos editais. Maria da Graça, então, por favor, com a palavra. Muito obrigada. Bom, gente, eu estou muito satisfeita, muito feliz com esse lançamento, essa ideia de lançamento de livro fazendo uma live, eu achei muito chique, muito inovador. E agradecer primeiro a ideia da Gisele, que foi dela, depois do Marcelo, que direcionou para a Gisele, e a disponibilidade e a gentileza da Gisele da gente participar desse projeto tão bonito, né, desse projeto do Arquivo Arquitetura. Então, eu acho que essa é a primeira coisa relativamente ao que a gente veio fazer aqui. A outra é agradecer à Fundação Cultural. Esse livro, a Gisele já falou, esse livro é resultado de uma pesquisa do edital de pesquisa urbana, né, que a Fundação faz todo ano, e que nós tivemos a sorte de ganhar em 2018, final de 2018, e desenvolvemos o ano passado, e agora estamos no lançamento. O livro, existe o livro em papel, né? O livro foi entregue na Fundação Cultural, então eu estou passando a bola de livro, a Gisele está mostrando ali, eu estou passando a bola do livro para o Marcelo, né? A maioria dos exemplares foi para o Marcelo, a gente ficou com muito pouquinhos, então por isso que o livro vai ficar disponível o PDF, já está, eu já mandei para o Arquivo Arquitetura, então para os alunos todos, eu vou disponibilizar no ResearchGate, mas enfim, tá? Então qualquer coisa que precisem relativamente a isso, ou com Marcelo Sutil, alguns poucos com a gente, mas está disponível no PDF. Bom, com relação ao livro, o que eu vou falar sobre o livro, eu não vou falar sobre o conteúdo, né? Eu vou me ater a explicar a estrutura, as ideias que foram colocadas, as ideias que tivemos para fazer o livro como o livro é e o que é o livro. O conteúdo eu deixo para os leitores, para vocês fazerem apreciação, qualquer coisa. Estamos disponíveis logo depois dessa fala e também em qualquer momento para falar disso. Eu fiz uma apresentação, eu vou tentar mais ou menos seguir a apresentação, tá? Para não me perder em conversas, vou tentar economizar um pouco. Eu quero só saber se já está disponível, se já estão vendo aí. Estão vendo? Gisele? Ainda não. Não? Espera aqui só um pouquinho. Para mim está como compartilhamento, só um pouco, aquela coisa do doméstico mesmo. Espera aí só um pouquinho, viu, gente? Não é possível compartilhar. Espera aí, ocorreu um erro de compartilhamento. Espera aí só um pouco, tá? Vou apresentar agora. Deixa eu entrar aqui na janela. Eu vou entrar em compartilhar de novo. Não está entrando? Entrou. Entrou? Agora sim, agora sim. Minha tela está aparecendo o meu PowerPoint? Sim. Está aparecendo, Agora ele não está na apresentação ainda. Hein? Ainda não está aparecendo o modo de apresentação, está aparecendo... Mas é porque, para mim, Gi, ele não está aparecendo. Entendeu? Mas tudo bem, Graça, só que você não está no slide inicial. Você não consegue mover? É porque eu não estou vendo qual slide eu estou, esse que é o problema. Abaixa a tua janela do navegador, que aí você vai ver. Isso aí? Isso, a gente está... Espera aí só um pouquinho, Gi. Espera que agora sumiu tudo, né? Uhum. Vocês estão vendo? Estamos Vocês vendo. estão vendo? Bom, então tá. Então agora eu acho que eu consigo pegar. Eu quero primeiro agradecer, eu quero falar um pouco que o livro foi desenvolvido por mim, pela Gisele Pina, né, minha companheira, minha parceira agora de pesquisas e outros trabalhos.
O Henrique Jacobi também está aí na tela, o Henrique Jacobi, que fez toda a parte, todo o projeto gráfico e diagramação, nossos estagiários de arquitetura, Ana Paula Sangalli e o Fernando Sincero, e os agradecimentos à Fundação Cultural, que é o Marcelo, a Maria Luísa, o Paulo César Rombi, a Casa da Memória, a Biblioteca da Casa da Memória, a Vani, o Robertson, a Camila, o João Pedro, o Arquivo Público, né, o Rubens, e alguns moradores da cidade, a Beatriz Malucelli, depois eu já digo aonde que entra a Beatriz Malucelli, o João Marcos, o Péricles e a Rosina, tá? Bom, com relação, o que eu vou falar é com relação à concepção e estrutura do boletim, né? A Comendadora Araújo, quando eu vim para Curitiba, né, eu me encantei com a Comendadora Araújo, então ao longo de 20 anos quase, eu percorri essa rua, eu dei aula usando essa rua como trabalho para os alunos, e até então eu achava que era um privilégio meu, e no ano passado, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu descobri que não é minha, ela é de todo mundo, muita gente tem a mesma paixão, o mesmo fascínio pela Comendadora Araújo. Então, me encantava na Comendador, alguns aspectos me intrigavam. Primeiro, a dinâmica da rua, né? Muito diferente. É uma rua que está localizada no centro da cidade, ela faz uma transição entre o centro e os bairros, e é uma rua que mantém uma dinâmica uma urbanidade que você não vê muito na região central de muitas cidades. E não é dinâmica só no sentido de movimento, é dinâmica no sentido de diversidade das pessoas, enfim. Então, esse aspecto da dinâmica da rua me encantou. O outro foi a dimensão histórica da rua, né? Ou seja, ao longo do tempo, nos diversos textos e nas pesquisas, eu comecei a perceber que essa rua é uma das ruas mais antigas da cidade, está ligada ao processo de expansão da cidade, e a gente consegue visualizar, principalmente na parte, digamos assim, mais próxima do Batel, a transformação da cidade no início do século XX. E a outra coisa que encanta é a diversidade na composição da rua. Eu não falo composição no sentido apenas de arquitetura, diversidade da arquitetura. Eu falo da diversidade da paisagem, ou seja, você percebe na rua, um trecho da rua, onde houve uma grande transformação urbana, que é aquela parte entre a Praça Osório e a Desembargador Mota, e a partir da Desembargador Mota até a Avenida do Batel, você tem uma outra paisagem. Paisagem entendida no sentido de gabarito, escala, tipo de arquitetura, movimento, fluxo de carro, não é? Ou seja, o que compõe essa paisagem, você consegue distinguir paisagens bem diferentes na rua. E a partir daí, a partir dessa percepção, quando eu comecei a organizar, pensar a pesquisa do livro, eu pensei em contar uma história da Rua Comendador Araújo e não contar uma história linear da Comendador, não é? Tentar pensar a Comendador, porque o que eu queria mostrar é a importância da Comendador, mostrando essa dimensão histórica, mostrando essa dinâmica, mas eu não queria simplesmente passar pelas décadas para contar uma história linear. Aí, aproveitando a ideia de que o que a gente está chamando de livro é um boletim da Casa da Memória, eu fui buscar a ideia dos antigos almanaques, né? E usei até uma referência, fui pesquisar um pouco a Revista do Povo, mas a ideia era criar uma espécie de almanaque, uma ideia do almanaque, como o Reader Digest, que você tinha, né? Que é um almanaque no começo, acho que dos anos 40, começou em 42, e trabalhava com artigos diferentes, né, com boa qualidade, um bom nível de aprofundamento, mas tinha uma linguagem, procurava sempre uma linguagem moderna, uma dinâmica, não era de maneira nenhuma uma leitura cansativa. Bom, e pensando nisso, é que eu resolvi escrever sobre a rua em 3 aspectos. Um abordando a história, no outro abordando a paisagem e no outro abordando o percurso da rua, né? Que é o que eu chamo de urbanidade.
né, que aí é o papel do flaneur, eu me coloco como um flaneur na rua, aí uso como referência o Walter Benjamin, né, passagem de Walter Benjamin, o tempo todo, assim, para meu deleite, naquele momento era meu deleite, que eu espero que as pessoas apreciem. Bom, aí é uma imagem que eu gosto bastante do pintor francês, o Jean Berraud, que ficou fascinado pela paisagem de Paris no século XIX, após as reformas do Haussmann. E essa imagem, para mim, traduz muito o que eu defino como urbanidade, como dinâmica urbana, e que é, para mim, o que eu imagino, o que eu imaginava, como eu vejo, talvez, nos dias atuais, a Rua Comendador Araújo. Bom, aí, na parte da história, né, eu tenho sempre uma citação do Benjamin, todas elas são citações de passagem do Benjamin. Na história, eu vou traçar o percurso histórico da rua, do início da formação da Estrada do Mato Grosso, né, ela como Estrada do Mato Grosso, parte da Estrada do Mato Grosso. Aqui, a primeira imagem, a imagem mais à esquerda, eu tenho a rua em 1905, e aí à esquerda em destaque aqui essa edificação, que é a Casa Glaser, né, que para mim o sentido de continuidade do comércio está bem expresso aí na Casa Glaser. Aqui é uma outra vista da rua, no outro sentido, né? Aqui é da Praça Osório, olhando a rua no sentido para ir sentido Batel. Aqui é o contrário, é do Batel olhando a Praça Osório. Aí eu tenho esse mapa da rua, que é um mapa da cidade de 1894, que é um mapa bem interessante, que mostra a ocupação da cidade no período e mostra a ocupação da Rua Comendador Araújo. Né? Aqui eu tenho o trilho do bonde que passava pela rua. Mostra o modo de ocupação das quadras, as quadras como elas estavam ocupadas na periferia, né? Sempre a ocupação periférica das quadras, os trechos que já estão ocupados, um maior adensamento no trecho mais ao sul da rua, do lado sul da rua. A rua, nessa época, nós tínhamos a Visconde de Nácar, a Visconde do Rio Branco, a Brigadeiro Franco, Desembargador Mota, e vinha aqui só até a Buenos Aires, né? Então, a riqueza desse mapa, o que esse mapa mostra com relação à história da rua. Aqui eu tenho um dos projetos que nós levantamos no arquivo, que é de uma residência, e trabalhando um pouco essa ideia de ocupação, que nas primeiras décadas, você tinha, que corresponde ao trecho que onde foi feita a grande renovação urbana, que é o trecho onde você tem os lotes, ainda lotes coloniais, né? Você tem no alinhamento, as construções no alinhamento, mas aqui, por conta das posturas municipais, você já tem um afastamento lateral. Muitas vezes esse afastamento lateral se dava somente por conta de questões de embelezamento, mas nesse caso aqui é por conta das posturas, né? Por conta da necessidade de higienização, e aí você tem todas as aberturas voltadas para essa lateral. Aqui eu tenho, nesse trecho, eu vou comentar um pouco, quando eu estou falando os palacetes da rua, né, que você vai no final do século, começo do século XX, os novos modos de morar. Aí, em destaque, 2 edifícios, além do bonde, dos trilhos, destaque para 2 edifícios que foram projetados pelo Cândido de Abreu. Eu comento sobre a formação do Cândido de Abreu no Rio de Janeiro, e que ele foi contemporâneo do Arão Reis, que fez a Belo Horizonte, né, que criou a cidade de Belo Horizonte, e o Cândido de Abreu trabalhou, ele fez parte da equipe, não da equipe principal, mas durante um período ele trabalhou em Belo Horizonte, o que, para mim, justifica o grande conhecimento que o Cândido de Abreu tinha da arquitetura, né, da arquitetura requintada, da arquitetura eclética, principalmente no Palacete Ascânio Miró, onde a gente vê elementos góticos, mas de um gótico manuelino. Se você olhar a parte
as molduras das janelas, o gótico ali é um gótico muito gótico português, né? Então, comento sobre isso. Aqui é o Palacete Vaz, que ficava na esquina da Visconde do Rio Branco. Esse palacete é da década de 20, né? Bem depois, porque o Ascânio Miró, aquele palacete Miró, é anterior mesmo à reforma do Rio de Janeiro, né? Então, mostra um pouco, digamos assim, o conhecimento o conhecimento, mais uma vez, o conhecimento do Cândido de Abreu. E aqui esse é o Palacete Vaz, que ficava na Visconde do Rio Branco, e o interessante desse palacete é a diversidade, a planta, né? Ela não é aquela planta, mais aquela planta rígida, eu tenho alguns eixos em 45 graus, circulações de 45 graus, que seria o início do que a gente vai chamar posteriormente de arquitetura orgânica, né? Então, um pouco sobre os palacetes. Comento sobre o comércio da Rua Comendador Araújo, porque para garantir garantir essa dinâmica da rua no início do século, o comércio teve um papel muito importante. Então, aqui já é a casa... Ai, me perdi agora. Ai, esqueci o nome da loja agora que eu comentei em 1900. Glaser. Sim, a Casa Glaser, isso, obrigada, Gisele. A Casa Glaser, que estava ali na primeira imagem de 1905, aqui já é a Casa Glaser, que era era uma loja que vendia alguns produtos requintados, cristais, mas era também um depósito de alimento, onde eles forneciam, eles vendiam, né, eles faziam um delivery, né, de alimentos. Aí a feição que tinha o palacete da Casa Glaser, e ele perdeu essa torre na década de 30, acho que problema de estrutura, mas ele não tem mais essa... Hoje foi transformado, mas o palacete ainda existe, mas a torre deixou de existir. Aqui são recortes da Revista do Povo, que nós levantamos, para mostrar um pouco do comércio, né, da dinâmica do comércio. Aí eu faço um destaque ali da Impressora Paranaense, que é no terreno onde está o Shopping Cristal hoje em dia. Bom, aqui não faz parte do livro, aqui está na apresentação, são algumas edições da Revista do Povo, né, isso pesquisado, tenho a Kaminski, Rosane Kaminski, pesquisadora dessas revistas. Aqui é um pouco sobre a década de 40, 50, quando a rua se moderniza e outras linguagens arquitetônicas começam a tomar papel, tomar lugar na rua. Aí o edifício que sempre, por mim, foi visto como algo estranho, aquela pintura cor-de-rosa, e aí eu fui buscar o alvará, e que é da Sociedade Thalia, a sociedade alemã. Esse é um projeto neocolonial que eu não vejo muito comentado como arquitetura neocolonial, mas tem todo um léxico da arquitetura colonial muito interessante. É um projeto de 1941, né, que foi feito pela Irmãos Tá. Aí eu cheguei a pesquisar sobre o engenheiro, procurei ainda um pouco a família, mas não consegui. O outro edifício que é exemplar, que mostra também a transformação, é esse edifício Silva Souza Lopes, da década de 50. É de 1951. É um edifício que Art Deco e que ainda está íntegro, e mostra outra coisa muito interessante, duas coisas muito interessantes. Uma é o térreo comercial. Edifícios com térreo comercial é uma constante na Rua Comendador Araújo. Araújo ainda hoje permanece, inclusive os prédios do Elgson mostram isso. E a outra coisa interessante aqui na planta que vocês estão olhando é que o pavimento tipo tem 5 tipos de apartamento. Então, mostra diversidade, uma coisa que parece que na arquitetura moderna a gente perdeu um pouco, né? Essa coisa da diversidade, tamanho. Um desses apartamentos tem sala de costura, é bem interessante isso, assim, mostra ainda uma ligação com o modo de viver tradicional, mas é um edifício proto-moderno, né? Um edifício Art Deco.
Aqui é o edifício Paraná, do Elkson. O Elkson é referência da arquitetura na rua. O Elkson, ele foi importante para a arquitetura de Curitiba, né, o processo de verticalização de Curitiba, a partir dos anos 60, na cidade, mas especialmente na Comendador. Porque o Elkson, eu orientei uma arquiteta numa especialização, e ela fez um trabalho sobre o Elkson e viu que 14 edifícios do Elkson estão no centro. E agora, 5 desses edifícios são na Comendador Araújo. Então, esse é o edifício Paraná, que fica na esquina da Visconde do Rio Branco, Comendador com Visconde do Rio Branco, que tem o pavimento tipo com 2 tipos de apartamento, como está mostrado aí, um que é um apartamento maior, um apartamento e que é uma característica, um apartamento menor, e é uma característica do Elkson, né? Ele, no mesmo edifício, ele faz tipologias distintas de apartamento. Então, ali na rua tem o Canadá, que é de 62, né, que é o edifício mais antigo, que fica mais próximo aqui do Batel. O edifício Paraná é o segundo, é de 65, 68. Depois tem o Gemini e o... o que fica ali na Praça Osório. Vocês depois a gente já recorda também. E o Baeta de Carvalho, que é de 74. Então, é 72 o da Praça Osório, 73 o Gemini, 74 o Baeta de Carvalho. Aí eu vou falar de novas transformações, falando 60, aí falo novas transformações dos anos 80, né, ou seja, mudanças que acontecem do ponto de vista da economia. A Comendador Araújo passa por um processo de degradação, as enchentes contribuíam um pouco para isso, e nos anos 80 ocorre uma nova renovação, uma renovação urbana, na Comendador, na Carlos de Carvalho e na Emiliano Perneta, e um novo processo de verticalização, né, do ponto de vista da iniciativa privada, e em 99, em 98, há esse projeto do Revivendo Curitiba, onde a prefeitura vai fazer uma série de mudanças na Comendador, inclusive retirar a fiação aérea e fazer uma série de mudanças que vai dar essa configuração que a Comendador tem hoje. E aí mostra os edifícios, o número de edifícios que foram construídos, as novas linguagens, falo sobre o Everest Center, né, o projeto do Everest Center, os shoppings que são criados na Comendador. Bom, do ponto de vista de paisagem, eu vou tentar adiantar um pouquinho. Do ponto de vista de paisagem, eu abordo a paisagem sobre 3 aspectos. A Comendador como paisagem histórica, aí eu estou usando o mapa da Secretaria de Estado da Cultura, quando fez o tombamento da rua, e aí eu mostro, né, ou seja, você tem, e dividiu em unidade de preservação rigorosa, que são as edificações antigas, que preservam ainda a mesma feição, ou seja, estão preservadas, apesar do uso ter se transformado, unidade de acompanhamento e as unidades de substituição. Nas unidades eu deixei as unidades de preservação rigorosa, ali o edifício, o palacete, seguindo a sequência de ABC, o palacete na esquina da Desembargador Mota, onde estava o Salão Marli, o outro era o antigo restaurante Pecato, do outro lado da rua, aqui aí do lado esquerdo de quem vai para o Batel, aquelas 2 casas geminadas, menores, mais simples, que é uma loja de móveis e uma balada, durante um tempo foi uma balada. Ali o D é um palacete eclético, meio Art Nouveau, que é um escritório de advocacia. Depois o E é ali a antiga residência Schwab, da família Schrapp, atrás, que fica na frente do Shopping Cristal, que eram os proprietários da impressora paranaense. O F é o Palacete Miller, o G é onde hoje funciona o hotel, o H é o Palacete Miró, mais à direita, e uma residência tradicional, que eu não tenho os dados de época. O I é a antiga residência do Vicente Machado. O J é uma residência menor, onde funciona o restaurante, e o K, que é um chalé que já fica quase na saída da Avenida do Batel. O outro aspecto interessante que eu abordo no livro são os olhares, né? O primeiro olhar é a rua
a estrutura física da rua. A outra é o olhar de um morador, né? Isso caiu nas minhas mãos, muita sorte, um morador que escreveu sobre as mudanças da rua. Isso é maior, né? Ele me mandou mais coisas, eu fiz um recorte só para mostrar aqui quando ele diz: estava esquecendo, ao lado do prédio, aquele da ótica do Dionísio, tinha uma mini chácara, onde o inquilino possuía uma vaca de leite e muitas galinhas comuns, misturadas com as galinhas da Angola. Vendia leite e ovos para a vizinhança. É verdade, difícil de acreditar, não é? Nesse local, hoje o Executive Center Everest. Então, isso mostra o processo de transformação, mas tem o outro do lado direito que diz: de frente ao bar, ainda hoje o mesmo prédio de 4 andares. No térreo, algumas lojas, onde está também a Ótica Vision, do nosso amigo Dionísio. Ao lado, subindo, o restaurante Buena Gente, do Franco, italiano da Gema, que tinha a língua azul de tanto vinho e os dedos escuros da maldita nicotina. Um boêmio completo. Hoje, nesse local, uma agência da Caixa Econômica Federal. Então, isso é muito interessante para mostrar aonde que a pesquisa pode nos levar. O terceiro aspecto da paisagem, que aí é um diagnóstico que a gente faz da rua para investigar um pouco das questões de agradabilidade visual, de qualidade urbana da paisagem da rua. E aí que eu contei bastante com a tecnologia, né, para conseguir expressar a ideia, né, e aí que eu conto bastante com a minha amiga, a Gisele Pina. Então, eu faço uma análise da estrutura da rua no contexto do bairro, a rua no contexto da cidade, os caminhos, né, as ruas que cortam a rua, em que sentido elas contribuem para essa dinâmica da rua, né, comento sobre isso. Aqui nós fizemos um mapa de cheios e vazios, e esse mapa de cheios e vazios, olhando da direita para a esquerda, a gente percebe que vai havendo a ocupação, vai ficando mais rarefeita, ou seja, que mostra exatamente, ou seja, um adensamento maior. Esse adensamento maior é onde aconteceu a renovação urbana, mas é também a parte mais antiga, onde havia uma ocupação no alinhamento. E à medida que vai se afastando, vai indo no sentido do Batel, aqui para a esquerda, vai vendo as casas soltas no lote, que aí entra a ideia um pouco da rua, como a rua mais elegante de Curitiba, no começo do século, a Rua dos Barões do Café, onde você tinha uma arquitetura solta, as edificações soltas no lote. Aqui são os diagramas que fizemos nesse diagnóstico da paisagem da rua. O de uso do solo e linguagem arquitetônica, à esquerda está o de uso do solo, né? E aí cada cor é um uso para facilitar a leitura. Do lado direito, a mesma coisa, cada cor é uma das linguagens arquitetônicas que nós detectamos na rua. Aqui foi um skyline, um street line que... Aqui eu passando um pouco o que foi levantado. Nós fizemos um levantamento completo da rua dos dois lados, aí na apresentação só tem um lado e dá para ver bem claro a verticalização, a diferença, né, da verticalização até a Desembargador Mota, e a partir da Desembargador Mota, como a escala da rua se transforma. Então, nós fizemos isso, né, dos dois lados da rua. Aí, ali o chalé, vai até Ângelo Sampaio, a gente para. Aí, do ponto de vista da urbanidade, é a parte pretensiosa, onde eu percorro a rua, onde eu faço um levantamento da rua a partir do olhar do flaner, né? De um flaner encantado com a rua, que é também participante dessa rua, né? Eu uso bastante referência do Walter Benjamin, mas vi também que aqui em Curitiba, já vi, o Marcelo comenta, tem um trabalho que ele fala sobre o flaner, tem uma exposição também sobre a Curitiba, que fala do papel do flaner na cidade. Então, nesse trabalho do flaner, eu vou mostrando
é um percurso precário, ele não é racional no sentido de que eu saio de um ponto, saio da Praça Osório e vou para Ângelo Sampaio num sentido linear. Não, vou e volto porque eu trabalho, como eu mostro os caminhos e passagens, aí eu trabalho bastante com uma coisa que é muito encantadora na rua, que são as diversas passagens, diversas galerias que tem na rua. No Everest Center, no momento em que ocorre a criação da Rua 24 Horas, se transforma numa passagem, né? O Shopping Cristal é uma passagem, o Shopping Omar é uma passagem, então eu trabalho um pouco sobre os efeitos dessas passagens, pensando sempre no transeunte. O outro, os edifícios, aí eu lanço o olhar para os edifícios, comento sobre a arquitetura dos edifícios, o efeito dessa arquitetura dos edifícios para as pessoas, né? E, por último, comento sobre as pessoas, aí eu tento fazer uma classificação, mostrar os diferentes personagens da rua, né? Passo um pouco pelos idosos, passo por aqueles que não caminham na rua, né, que vão de carro e descem no restaurante ou descem numa charutaria. Falo um pouco dos estudantes, que todo o barulho da rua estaria por conta desses estudantes, e também das pessoas que vão para tomar um café, para sentar, para desenhar, para entrar numa loja de desenho famosa que tem na Galeria Everest. Então, e também as surpresas da rua, mostram um pouco da pobreza que percorre a rua, né? Que se aproxima da rua, que fica nos cantos da rua e que são invisíveis para nós. Então, comento um pouco sobre isso, que é uma questão de, apesar de todo o encanto da rua, ela também tem um lado obscuro, tem um lado que a gente não consegue, que é uma característica da cidade que a rua expressa, né? E que expressa também a dificuldade que nós temos de lidar com isso. Aí um pouco a entrada, eu vou passar a rua como um túnel, né? Essa ideia da vontade de você entrar na rua. Aqui a rua com os stars que tem, ela tem alguns stars, né? Alguns lugares que convida a permanecer. Aqui a ideia do túnel de árvores, o sentido de continuidade, apesar das diferenças de paisagem da rua. Aqui, a dificuldade, muitas vezes, que a gente tem de enxergar a arquitetura, porque os letreiros tomam conta, né, impedem a visualização dessa arquitetura. Aqui, a rua também, que apresenta as paisagens modernas, e não pode deixar de considerar o Elgson, aí, essa garagem do Gemini em destaque. E aí é o que eu consegui, o que eu considero a síntese da rua, né? Por acaso, percorrendo de tanto percorrer e fazendo os levantamentos, as leituras de arquitetura, eu percebi que essa rua, na esquina da Comendador com Visconde do Rio Branco, a gente tem uma síntese da história da arquitetura da rua. Então, se eu olho à esquerda no alto, eu tenho a Casa Glaser, que é uma edificação eclética. Na sequência do relógio, eu tenho o edifício Paraná, na sequência contrária ao relógio, eu tenho o edifício Souza Lopes, Silva Lopes, que está aqui, que é um Art Deco. Aí eu tenho o edifício Paraná, e na sequência eu tenho o edifício que é final dos anos 90, dos anos 2000, né, já é nos anos 2000, que é um edifício contemporâneo, que inclusive refaz o sentido de esquina da rua, quando ele apresenta um grande recuo e um jardim elevado, né? Então, essa esquina, para mim, sintetiza bem a história da arquitetura da rua. Aqui é um pouco da exuberância do Thalia, exuberância neocolonial, que eu chamo. Aqui, paisagens em transformação, né? A presença do Canadá, que já é próximo da Desembargador, onde você tem mais residência, então o Canadá, ali ele se impõe, né, com muita força. Expressões antigas e contemporâneas, aí é por conta até das diretrizes do tombamento da paisagem da Rua Comendador Araújo, onde você tem um edifício antigo, que é o edifício esse palacete do restaurante Pecato, do tio Pecato, e à esquerda um edifício que era uma unidade de transformação, esse convívio, né, de escala, e é muito interessante nesse caso que o edifício é espelhado, então
o palacete continua, a presença do palacete continua importante na rua. Também quando você passa, tem fotos que mostram que o palacete não perdeu importância. Aqui um pouco de resíduos da memória, ou seja, esse palacete que fica, esse palacete eclético com elementos Art Nouveau, que fica ali em frente, do lado do Shopping Cristal, que é do edifício do escritório de advocacia que eu comentei, que com essas árvores, esse terreno, esse jardim, preserva a memória da rua antiga. Aqui eu falo das permanências, eu falo de um beco, não é uma passagem, é um beco que tem ali antes indo da Praça Osório para Brigadeiro Franco. Do lado direito tem um beco muito simpático, numa escala muito pequena, que é essa que a imagem está mostrando, onde você tem algumas lojinhas de carimbo, conserto de sapato, que é uma coisa muito curiosa. Numa rua que você tem coisas ultramodernas, contemporâneas, você também tem coisas pequenas, em pequena escala, de pequena economia, vamos dizer assim, né? Aqui as conexões urbanas, essa beleza da Rua 24 Horas, a genialidade mesmo, né, da Rua 24 Horas. Não o fato de ficar aberto, mas o fato de retomar a ideia das galerias, né, o modo como retoma a ideia das galerias e o fato de aproximar pessoas. E, por último, aqui, quando eu fiz a conclusão do trabalho, eu não queria a conclusão simplesmente como uma síntese do que foi mostrado, né? Eu queria retomar o título do livro, que é a questão da resiliência da Comendadora Araújo, né? Então, que é uma coisa que a mim me deixou impressionada, então eu entendo hoje um pouco o porquê dessa resiliência, e aí eu falo um pouco, tem parágrafos sobre a resiliência urbana, que é a capacidade do sistema de se reorganizar e manter sua função essencial, sua identidade, sua estrutura. Comento sobre cada um desses parágrafos, recuperar o equilíbrio após ter sofrido uma perturbação. Então, esse ciclo, né, que as ruas, que a cidade, o desenvolvimento da cidade, a cidade não evolui, né? A cidade é cíclica. Tem um momento de desenvolvimento, estagnação, uma certa degradação. Então, a rua também passa por isso, mas ela sempre sobrevive e sobrevive, tem sobrevivido muito bem. A capacidade de adaptação, de aprendizagem e transformação, ou seja, a rua não abandona a sua história, né? A rua não se destrói, né? Ela se reconstrói, né? À medida que os edifícios antigos, todos eles hoje, você não tem mais residências, mas você consegue ainda ter os vestígios materiais da história da rua. Capacidade de lidar com vulnerabilidades, né? Aí o caso das enchentes, e a capacidade de ampliar o nível de bem-estar humano, que aí a gente mostra um pouco no diagnóstico da paisagem. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu consigo interromper. Acho que é isso. Não sei se falei pouco, se falei muito, gente, mas é isso. Passo para Gisele, né? Sorry. Gi. Tem que ligar o microfone, estão me escutando? Sim. Ah, então tá. Boa tarde a todos. Queria reiterar os agradecimentos que a professora Maria da Graça fez, né, a toda a equipe que participou, as pessoas que apoiaram esse projeto, né, que permitiram, possibilitaram viabilizar aí esse boletim. E eu vou fazer uma pequena fala aqui com relação à minha participação aí no boletim, que se concentrou mais na questão da produção das imagens, participei da estruturação da estrutura mesmo do boletim também, e a gente discutiu muito e conversou muito sobre como transformar essas informações todas desse boletim, como traduzir isso em imagens que pudessem aparecer, de modo que essas imagens
elas, de fato, traduzissem os conceitos que iam ser abordados no texto. Então, a minha fala, ela vai ser sobre como como escolher, né, como que foi possível, em alguns casos, escolher as imagens para comunicar as informações necessárias sobre o patrimônio, sobre o que estava sendo dito do patrimônio. Então, basicamente, como dar a visibilidade às informações, né? Eu vou tentar responder a pergunta, né? Como escolher e o que colocar nas imagens para explicar as informações. Então, se a gente pegar a estrutura do boletim, ele está dividido em 3 sessões, como a professora Maria da Graça explicou, né? E elas tiveram abordagens diferentes. Então, a primeira estratégia foi refletir na produção das imagens também essas características diferentes presentes no discurso e no conteúdo de cada uma dessas sessões. Então, a sessão de História, Urbanidade e Paisagem, elas acabaram se traduzindo em imagens. Eu coloquei três palavras assim que direcionaram a produção das imagens em cada um desses 3 capítulos, que seriam dados, análises e impressões. E essas 3 palavrinhas, elas vão direcionar o pensamento sobre como escolher e colocar, né, definir as imagens para serem colocadas. Então, com relação dos dados, o dado, ele tem uma função documental, né, e ele serve depois para apoiar as análises que foram feitas aí no outro ponto. Então, o que foi informação documental, a estratégia foi tentar mostrar, né, a informação documental, mostrar da forma original, ou tentar mostrar da forma mais original possível. Então, por exemplo, nos desenhos da fachada do Tallin, que a gente conseguiu, né, uns desenhos ainda que, de certo modo, com uma certa imprecisão, assim, de desenho, a opção foi deixar original, porque, primeiro que são desenhos bonitos, né, mas mais que isso, ele contém informações que, se a gente trabalhasse com o redesenho, essas informações seriam perdidas. Então, no aspecto de trabalhar a informação do patrimônio como, né, como algo precioso de ser valorizado e comentado, a gente optou, nesses casos, de colocar a informação original. Em alguns casos, isso não foi tão possível, assim como no caso das plantas do Thalia, porque as plantas realmente estavam com uma qualidade muito baixa, né, e houve até uma dificuldade de entender em algumas situações o que era cada espaço. A gente fez um trabalho de interpretação aí um pouquinho dessas plantas, né, para conseguir dar informação mais precisa sobre o que era cada ambiente. Então, nesse caso, a gente preferiu fazer um redesenho, e aí o redesenho aqui a gente fez o redesenho das plantas mesmo, e para organizar a informação, para deixar essa informação do modo documental um pouquinho mais claro que o dos documentos originais. Então, foi feito o redesenho aqui em CAD, a escala gráfica sempre presente, né? Toda vez que a gente vai fazer uma publicação, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Principalmente publicação impressa, que pode haver uma diferença de tamanho aí na hora de isso ir para uma diagramação, isso pode, você pode ficar um pouco mais livre, né? De não se preocupar em colocar o desenho exatamente em uma escala conhecida, então a escala gráfica é sempre importante de não se esquecer nesse caso, tá? Com relação às análises, aqui eu estou chamando de análise, são aquelas imagens que, além dos dados no cruz, né, eles comunicam também alguma informação adicional. Então, nem sempre a análise vai ter uma seta, um texto, alguma coisa indicando análise, mas são imagens que derivaram, assim, da compilação desses dados e de um pensamento propositivo sobre aquela análise. E aí eu trago uma imagem que a professora Maria da Graça já mostrou, que é do edifício, a planta do edifício Silva Lopes, em que
imagem foi mostrar essas diferentes tipologias dos edifícios. Isso, enfim, a gente tem hoje recursos 3D, poderia ser uma perspectiva em 3D desse andar, né? Mas por que isso foi optado por mostrar como planta? Porque a gente precisa sempre ter em mente qual é a informação mais importante para ser mostrada naquela imagem. Né? E nesse caso, a informação importante era mostrar as diferentes tipologias. Então, uma visão 3D, por exemplo, de uma planta como desse andar, ia mais confundir do que ajudar. Então, o modo mais fácil de leitura foi trabalhar a tipologia com uma cor e atribuía os espaços que não iam ajudar na informação da leitura da tipologia, que são os corredores, os fossos, deixar isso como um fundo branco, né? E também aqui a escala gráfica, nunca esquecendo, né, para ter aqui a correta dimensão aqui das coisas. Aí esse gráfico, essa imagem eu trouxe porque, apesar dela ser bem simples, né, mas ela fala da estrutura urbana da rua, ela é importante de ser comentada porque existe uma sutileza aqui de informação visual, que tem a conexão urbana, né, o pensamento sobre a conexão urbana, ou seja, é uma informação comunicada aí por meio dessas setas, e a dimensão dessas setas, ela também, a largura delas também varia por uma questão de hierarquia. Então, algumas vezes a gente acrescenta elementos numa imagem, elementos de texto, elementos de sinalização, gráficos, mas a gente tem que ter a e precisamente que a interpretação da imagem seja correta, né? Então, nesse caso, a referência, essas setas, elas variam para também representar uma certa hierarquia. E dentro desse projeto, houve alguns desafios de produção de imagem, né? O primeiro deles foi compilar as informações sobre o uso de linguagem, sobre o uso, né? O uso do solo, o uso daquelas edificações da rua e também da linguagem arquitetônica, porque é uma rua muito diversa, né, com muitas informações diferentes sobre cada uma das construções, então o conjunto todo é um conjunto que tem muitos tipos de informação, e aí ficou a ideia, né, como que a gente pode mostrar, né, todas essas informações sobre o uso da rua inteira em uma imagem ou em poucas imagens, né? Então, foram feitos diagramas e a ideia inicial era colocar, aí se vocês forem ver a legenda, a gente tem os usos, e os usos foram escolhidos por cor, né? E no primeiro momento a gente tinha feito um único diagrama com todos os usos, né? Essa representação daria uma boa visualização, uma boa compreensão de que parte da rua que a gente estava falando, né? E no caso esse é o uso do solo no e só que tudo ficou muito colorido, ficou tudo muito confuso, e foi observada uma predominância do item de comércios e serviços ali no embasamento, né? Então, esse item de comércios e serviços, a gente resolveu deixar num diagrama separado, então, e fez um empilhamento, né, desses principais usos, e aqueles que tinham poucas unidades referentes àquele uso, a gente consolidou todos num mesmo último diagrama. E essa mesma estratégia, isso daqui foi desenhado a partir, a gente pegou lá do Google Maps, no Google Maps a gente conseguiu levantar o contorno de todas as edificações, no local foram feitos levantamentos da quantidade de andares de cada edificação, isso foi colocado em altura para ter uma volumetria básica desse todo aqui da rua. E na linguagem arquitetônica aconteceu a mesma coisa. A gente teve uma quantidade grande aqui de itens de linguagem arquitetônica, porém, três principais, né? Que são aqui
edificações, segundo a legenda, aqui as modernas, né, eclética, e um pupurri aqui de vários tipos, a gente acabou juntando todos num diagrama de cima. Então, a gente tentou dar visibilidade a essas informações de um modo que, a partir da visualização desses diagramas, fosse possível desmembrar análises, ou que isso pudesse apoiar as análises que também foram escritas e estão presentes no livro, né? Um outro desafio foi mostrar a paisagem da rua, porque já aí também não deixa de ser uma análise, né? A rua tem edifícios, árvores, fachadas, iluminação, canteiros, pessoas, e então como mostrar tudo isso numa rua inteira, né? Como a gente ser assertivo, preciso na informação com uma imagem, porque um levantamento fotográfico foi feito, só que são muitas imagens, né? Então, como trazer isso tudo para uma única imagem ou poucas imagens? Então, a estratégia foi criar uma street line, né? A gente fez um levantamento e fez um levantamento fotográfico completo, né? Aqui, o Fernando, até que está aí, né, Fernando, um dos estagiários fez esse levantamento fotográfico completo, e a gente tinha tanto o gabarito aqui do perfil da rua, como a fotografia de todas as fachadas. E a ideia foi montar uma street line em que isso ficasse completamente em escala, né, todos os edifícios super proporcionais, mas que refletisse ali todas as fachadas aí da calçada, das duas calçadas da Comendador. Então, é um trabalho que precisa ter muito cuidado aqui na precisão, principalmente métrica, porque, e às vezes, com uma fotografia, você consegue fazer apenas parte do edifício, né? Com uma fotografia, você não vai conseguir fazer a quadra inteira sem que isso seja trabalhado depois num software de imagem. Então, o gabarito, a gente fez no CAD o desenho de um gabarito, né, para que a partir dele pudesse no Photoshop fazer a montagem dessas fachadas, e aí para cada quadra, né, com um indicador métrico, a gente conseguia aqui ir montando, né, cada uma das quadras até chegar no resultado final, que é essa imagem que contém, a professora Maria da Graça mostrou um dos lados da rua, lá, a imagem completa, e a ideia de fazer esse rebatimento, né, colocar os dois lados da rua na mesma imagem, é justamente para que se possa ter a leitura do que tem de um lado da rua, do que tem do outro lado da rua. Então, aqui é muito curioso, né? A gente tem um edifício alto e do outro lado da rua um gabarito bem menor. E também para ter uma proporção, para ter um entendimento, por exemplo, quão alto, foi muito surpresa esse edifício aqui contemporâneo, que fica naquela esquina importante que a professora Maria da Graça falou, da Visconde, como ele é tão alto, né? Eu, pelo menos, não tinha essa percepção até ver essa imagem, com relação aos demais edifícios, como ele é muito mais alto, né? Mas porque é escalonado, isso daí acaba não aparecendo tanto, né? Ali no andar pela rua. E também porque ele é recuado da rua, né? E outro desafio foi justamente como trabalhar essas informações da esquina da Visconde do Rio Branco, ou seja, uma esquina em que a gente tinha edifícios, árvores, fachadas, a gente tinha as edificações, né, as quatro épocas, vamos dizer assim, né, o que traduz, a professora Maria da Graça falou, a esquina que traduz a história da rua, né, que tem um exemplar eclético, art déco, moderno e contemporâneo. Então, como trazer isso para uma única imagem? Então, a ideia foi aquela imagem esférica, e a primeira coisa foi como produzir aquela imagem, né? Bom, então tinha que fazer a captura dessa imagem, e aí eu fui lá num domingo de Páscoa, tinha que ser um dia que
eu tinha que ficar no meio da rua, no meio do cruzamento, para conseguir fazer uma imagem 360 graus de uma vez só. Então, eu fui domingo de Páscoa, às 5 horas da tarde, num dia frio, quase chovendo, para ver se eu conseguia fotografar, porque toda vez que eu ia lá eu não conseguia. Sempre tinha muito carro, e o carro ficava perto, então tem todo um trabalho assim que a gente tem que pensar quando a gente vai fotografar, que diz respeito não só à logística de como capturar foto, mas também qual que vai ser a iluminação, a gente tem que priorizar uma iluminação mais difusa, não pegar dias muito ensolarados, então tem tudo isso que a gente tem que pensar. Então, a primeira captura foi essa, uma imagem que foi a única, né, dos vários testes que eu fiz, essa foi a melhorzinha. E eu falei, gente, vai ter que ser essa imagem, e vai ter que ser com essa mesmo. E essa imagem tinha, veja, aí depois que a gente põe no computador, que a gente percebe, né, que tem fios, olha aqui como o fio acaba aparecendo tanto, né? Então, foi necessário um trabalho de limpar essas fiação. Aí, esse edifício aqui, ele não ficou bom na foto, e aí sobre essa imagem de tirar as placas, né? Tava sendo recapeado. Falei, caramba, e agora? Está sendo recapeado, como é que vai ficar isso daí no livro? Então, algumas estratégias foram feitas, né? E consertar, fazer uma montagem com outras fotografias que existiam aí para completar essa imagem, para ficar um pouco melhor. E a partir disso, depois dessa imagem limpa, então, vamos fazer então os testes. Esse foi o teste melhor, assim, que deu um resultado melhor, que não aparecia tanto a rua recapeada, mas mesmo assim ainda estava com uma certa, né, imprecisão, mas já estava com uma visualização satisfatória, já representava as 4 esquinas, já foi uma coisa que foi legal. E aí, para dar um pouquinho mais de dramaticidade a essa imagem, a gente resolveu explorar a questão de saturação, para dar uma impressão um pouco mais dramática, né? Aplicar uns filtros, deixar as cores mais evidentes, do que não era edifício, enfim, aí foi um trabalho assim de edição que foi explorando as potencialidades das ferramentas de edição de imagem para chegar na imagem final. E no terceiro capítulo, que é um capítulo que fala do flaner, que fala das impressões sobre a rua, então a ideia foi expressar essas emoções, trazer um pouco mais dessas emoções. Então, a imprecisão da imagem conseguida aqui por esses filtros que transformam as fotografias em desenhos, né? Ele foi proposital, um pouco, me lembro um pouco do Gombrich falando da Mona Lisa, né? Que da imprecisão de não ter as rugas de expressão, porque aquilo fazia esfumaçado, porque aquilo possibilitava que as pessoas inferissem informação. Então, quando você quer trazer a emoção, você quer deixar com que para quem olha a imagem, participe emocionalmente daquela imagem, coloque a sua emoção dentro daquela imagem, você não pode ser tão realista, tão preciso, você tem que dar uma margem para a imaginação fluir. Então, nesse sentido que as imagens desse capítulo passaram por esse processo de serem menos definidas, tal, e usar a cor para valorizar aquilo que o texto estava se referindo. Então, no túnel de árvores, então, vamos colorir e potencializar as cores, mudar a saturação dessas cores das árvores. Aqui, no caso, quando no texto fala a exceção do edifício Gemini da esquina, do edifício do Elkson, que se impõe como elementos vazados na garagem, esses elementos vazados, eles são muito simbólicos, né, eles são muito presentes ali na paisagem ali da Comendadora, ali da Praça Osório. Então, isso daqui tinha que, de algum modo, ficar evidenciado na imagem. Então, a estratégia para evidenciar isso na imagem foi justamente trazer a cor para aqueles elementos que deveriam ser destacados. E esse daqui é a imagem do casarão. Então, no texto fala, cada um desses casarões conta a história de uma família, da cidade, mas o conjunto de casarões remete ao nascimento e ao vigor econômico da rua no início do século XX. Os casarões expressam a elegância da rua atual. Então, foi também
valorizar a ocasião e tentar mostrar isso, né, essa elegância por meio da imagem. Então, o recado que eu queria dar para vocês é que as imagens, elas têm o papel de guardar a informação, né, para bem comunicar, e se ela bem comunica, ela preserva a informação. E é por isso que é importante o arquiteto dominar as técnicas de produção, não só de produção, tecnicamente falando, mas de comunicação, como que as imagens comunicam, como que as técnicas podem ser utilizadas para potencializar a comunicação da informação que você quer comunicar. Esse recado que eu queria dar para vocês, e eu agradeço o espaço e a oportunidade. Obrigada às autoras por essas colocações importantes. Eu acho que a gente pode agora abrir para algumas perguntas. Vamos começar com a Maria Fernanda, que preparou uma mediação aí do nosso projeto, os alunos se prepararam. Acho que não vamos nos alongar, Maria Fernanda, que talvez nossos amigos, colegas e professores que estão aqui também queiram conversar com as autoras. Vai lá, Maria Fernanda. Boa noite. Boa noite. Grande parte das perguntas que eu tinha preparado já foram respondidas nesse diálogo. Então, gostaria de primeiro perguntar sobre esse processo de tombamento da rua como paisagem. Assim, gostaria que a professora Maria da Graça falasse mais sobre esses estudos, sobre esse processo das decisões, de quais unidades, de que trecho da rua que seriam tombados, como que funciona esse estudo anterior, assim. Posso falar? Claro. Tá. Sobre o processo exatamente que levou o modo como eles fizeram, eu não sou capaz de dizer exatamente o que foi feito no âmbito da Secretaria de Estado da Cultura. O que eu posso dizer, eu fiz na época um relatório para subsidiar o tombamento. Eu fiz um levantamento, eu fiz um texto para o parecer que subsidiou o tombamento da rua. Mas o que se adota, o que você percebe claramente na Comendador, quando eles distinguem ali a unidade de preservação rigorosa, unidade de acompanhamento e as unidades de substituição, nesse critério que eles adotam, eu acho que hoje em dia, a gente tem até trabalhado com isso, eu tenho trabalhado um pouco isso com a Elizabeth, essa questão de classificação de patrimônio, mas me parece, pelo que a gente observa e pelo que eu já li, que eu conheço da normativa daquele tombamento, as unidades, e que estão mostradas no livro, as unidades de preservação rigorosa, são as unidades que conseguiram se manter até então, né? As unidades que tinham. Você viu ali que tem um antigo palacete do Cândido de Abreu, da família Miró, que é onde hoje está o banco, né, aquele banco que hoje em dia é Bradesco, era um importante palacete que foi destruído, né? Seria uma unidade de preservação rigorosa. Então, você tem dois critérios. Um é quando você tem muitas edificações ainda preservadas, você tem um critério, você pode se dar o luxo de preservar, em preservação rigorosa, aquelas que têm maior valor estético, arquitetônico, artístico. No caso da Comendador, você vai ter edifícios requintados, ou seja, tem um requinte da arquitetura, do ponto de vista de refinamento, conhecimento da arquitetura, que é edifício do Palacete Miró, e você tem edificações mais simples, como aquelas que eu mostrei, onde funciona a lojinha de imóveis e a balada, que é uma edificaçãozinha simples, transformada. A única coisa que ela tem é que ela está construída no alinhamento. Então, esses critérios, eles variam muito. No caso da Comendador, é isso. Se você tivesse uma outra rua, numa outra cidade, os critérios seriam outros na hora de você selecionar. As unidades de acompanhamento são unidades que elas estão íntegras, não são necessariamente, não tem um valor histórico a você preservá-las, mas elas servem de composição na paisagem urbana. E as unidades de substituição são aqueles edifícios que podem e devem ser substituídos, e às vezes você recompõe com edificação. Aí eu entro um pouco no Giovannone, né? O Giovannone diz que é necessário que você perca algumas unidades para você preservar o conjunto. Então, quando a gente pega ali o edifício, aquele casarão do Peccato, e do lado do Peccato, um edifício de vidro, isoladamente, não tem que discutir valor.
Mas aquela composição é uma composição muito interessante, do ponto de vista de escala, do ponto de vista de convívio do novo e do antigo, e o fato de você ter uma árvore ali que encobre um pouco a paisagem, te dá uma ideia, você consegue percorrer a rua e ter a ideia ainda de um Comendador Araújo, onde você tem qualidade urbana. Então, eu acho que é mais ou menos isso, tá? Certo. Outra pergunta que foi elencada, que eu acho interessante trazer para a live, é sobre o Revivendo Curitiba, do prefeito Taniguchi, que ali no livro fala que vê a Comendador como uma continuidade da 15 de novembro. E aí gostaria que você passasse para a gente as suas impressões, a relação entre as duas ruas, essa facilidade para o pedestre que foi introduzida nessa reforma, digamos assim. Eu acho que não. Eu acho que a Praça Osório, ela corta efetivamente a ideia de continuidade entre a 15 de novembro e a Comendador Araújo. Elas têm características diversas. A gente tem muitas vezes muita mania de trabalhar as coisas como se fossem eixos e simplesmente o sentido do eixo vai dizer que as coisas são unidade. Naquele caso, eu não tenho nem formal, nem um eixo formal, porque a Praça Osório ela interrompe. A Rua 15, ela tem uma história que me parece que ela se volta muito mais para o outro lado da cidade. A Rua 15 ela vai da Luiz Xavier para a Santos Andrade, né? Então, eu enxergo a Rua 15 muito mais nesse sentido. E a Comendador, ela é uma transição entre o centro e o bairro do Batel. Então, aquela inauguração da Avenida, da Estrada do Mato Grosso, é como se ela inaugurasse, ela empurrasse a cidade para o outro lado. E o olhar se dirige para esse lado. Então, eu vejo claramente isso. Ainda que o início da Comendador Araújo tenha a característica de centro, tá? Mas é diferente da Rua 15 de Novembro. Eu não vejo essa continuidade com relação à 15 de Novembro, nem histórica, né? Nem do ponto de vista histórico. É porque a Comendador é resultado de uma ação, de uma decisão, assim, vamos inaugurar esta rua, vamos criar essa estrada. Então, ela nasce de uma decisão e não de um processo de desenvolvimento natural, né? Mais ou menos. Obrigada, Graça. Acho que a gente passa a palavra ao professor Salvador, Beth, Marcelo, Rita, que eu estou vendo aqui na tela, eu estou vendo só vocês. Fiquem à vontade aí a conversar, senão a gente vai se alongar muito, por favor. Posso perguntar? Então, peraí, eu tinha escrito aqui. Graça, olha, eu anotei aqui porque eu encantada com o livro, você já tinha me passado ano passado, eu tô aguardando meu exemplar ainda, né, o físico, mas o trabalho é impecável. Aí eu tenho, como você trabalha? A Rita sumiu para mim. A Rita desligou meu microfone. Voltei. Tá. Não sei porque que ele desligou. Você trabalha com 3 eixos, né? História, paisagem e o percurso que você chama de urbanidade. Eu trabalho com história e memória. E aí eu resolvi anotar aqui umas coisas, porque eu resolvi juntar esses conhecimentos. Então, o Kandô, ele fala que memória coletiva é o resultado das lembranças e das recordações de cada indivíduo, né, que somadas contam a história viva de um lugar. Tá? Com relação ao livro de vocês, né, os registros desse dinamismo da arquitetura e da urbanidade é que cumprem esse papel. E aí eu quero te perguntar se você acha que a partir de uma memória coletiva das pessoas, porque até você tem trechos, né, das pessoas falando sobre o lugar, que a partir dessa memória coletiva é possível a gente valorizar o patrimônio, mesmo que ele já não exista mais, mesmo que ele seja só por registro mesmo, de lembranças de alguém, né? E contar as histórias através dessa afetividade. Sim, sim. O que eu acho mais interessante, Rita, que eu fiquei mais encantada, é que esse texto, aqueles fragmentos que eu chamo de fragmentos de memória, que não dava para desenvolver muito mais, mas isso caiu nas minhas mãos, literalmente, por conta de um conhecimento que eu tive, a sorte que eu tive de parar ali no Silva Lopes, e a família acabou
né, me passando esse material. E eu fiquei muito encantada, ou seja, aquilo que me passaram daria para você entrar por esse caminho para reconstituir a Rua Comendador Araújo. Você conseguiria reconstituir a memória, reconstituir por essa memória afetiva, reconstituir como era a Rua Comendador Araújo. Então, sem dúvida. Eu fiquei encantada, eu coloquei só dois fragmentos ali, que a gente não tinha muito espaço, e também para não desviar do assunto, porque você acaba indo para outra pesquisa. É a mesma coisa quando a gente fala, é uma discussão muito grande, que eu não vou me alongar, mas quando a gente fala do inventário. O inventário ele é fundamental, mesmo que a casa venha a cair. Então, é necessário fazer inventário do imóvel, porque se a casa cair, eu tenho como reconstituir. Né? Eu tenho, por exemplo, se você pegar o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro de 1905, lá, que foi feito aquele concurso de fachadas, e que foi todo destruído. Quer dizer, o que a gente tem hoje é um livro do concurso de fachadas. Né? Poderia ter coisas a mais que você teria, a reconstituição, você teria um pouco da história. Mas eu acho que uma coisa que a Comendador preserva, porque a gente não tem como congelar a cidade, como congelar pensamento, mas o que eu acho que a Comendador tem, que essas memórias trazem, é um pouco do sentido de continuidade. Então, se você pegar, por exemplo, só o edifício Silva Lopes, você vai conseguir reconstituir as famílias ali. Família, quem morou, quem deixou de morar, porque o tio, porque o filho, porque o sobrinho, porque o neto. E isso é um pouco da história da cidade. É uma forma de você também contar a história do lugar. Né? Então, não sei se respondi, mas acho... Não, respondeu sim, obrigada. Eu quero até falar, Gisele, e quero dar parabéns para as duas autoras e dizer que assim, a gente estava planejando o lançamento e essa pandemia caiu em cima das nossas cabeças, mas tão logo isso tudo passe, o lançamento será feito, ele será feito inclusive na Casa Romário Martins, com a abertura também de uma exposição do Cândido de Abreu, que é justamente um dos grandes arquitetos desse período. Vai ter festa? E a pandemia permitir. Nós lançamos sempre, todos os anos, editais de pesquisa urbana, sempre temos boas surpresas, mas o Boletim da Graça e da Gi foi assim, acho que a das melhores das surpresas, não só graficamente, ficou muito bonito, como o encadeamento que a Graça deu para a pesquisa, porque ela puxou muito pelo Flaner, pelo pessoal, citando Benjamin, e eu gosto muito de Benjamin, e assim, só para fazer um comentário, assim, dois livros que eu acho, não sei se a Graça conhece, mas que para o pessoal da área de história e ciências sociais são bastante conhecidos, e que tem a rua como foco, um deles é o do Marshall Berman, aquele autor bastante conhecido do Tudo que a Sólida Desmancha no Ar, que ele fez um livro sobre um século em Nova York. Ele pegou a Times Square e justamente como a Graça, que tem uma afetividade com a rua, ele contou 100 anos de história de Nova York pelas lembranças e pelas memórias dessa rua. E o outro é um bem conhecido, bem famoso dos anos 90, que é o Viena Fim de Século, que é do historiador do Chomsky, que pega a Ringstrasse e ele trabalha toda a história da cultura e da cidade por conta daquela rua, e o trabalho, a forma como a Graça encadeou a pesquisa, me remeteu muito a isso. E assim, só um comentário de quem trabalha muito com depoimentos, a gente faz muito isso lá na Fundação Cultural, na Casa da Memória. Eu fiz muito nos meus velhos tempos de pesquisador mesmo lá. Faz algum tempo que eu não posso fazer isso, mas assim, a gente trabalhava muito com memórias e com afetividades dos lugares, para trabalhar com a história das praças, dos bairros. E eles são realmente um material muito rico que permite a gente veja um patrimônio que já talvez até não exista mais. Era isso, eu queria só deixar esse comentário e dar parabéns, porque foi assim, um dos nossos melhores resultados dos últimos anos. Ai, que bom. Fico muito honrada. Gisele, posso falar? Claro, Salvador, por favor. Graça e Gisele, vocês estão de parabéns, é um trabalho belíssimo. E eu queria fazer um breve depoimento, que eu fui muito tempo professor de uma disciplina que chamava-se Introdução à Arquitetura e Urbanismo. E um dos trabalhos que eu fazia com os alunos, eu dei mais de 10 anos nessa disciplina, era fazer leitura de espaço urbano, fazer os alunos de primeiro ano
conhecer a cidade através dos espaços da cidade. E não tem rua melhor do que a Comendador Araújo, porque simplesmente expressa todos os espaços urbanos, das arquiteturas das histórias, né? E mais um detalhe que não foi falado aqui, é que ela é a próprio exemplo na cidade do famoso livro da Jane Jacobs, dos anos 60, né? Vida e Morte das Grandes Cidades, em que ela diz que a cidade viva é aquela que trabalha de dia e de noite, que tem todas as categorias sociais, que tem todos os usos. Então, é difícil não achar um uso dessa rua, vai de banco a não fala, Salvador. Né? E é uma rua que continua viva, e além de ter a memória, continua viva, não é uma rua congelada. Talvez seja a melhor rua de cidade para dar todos os exemplos da sua história e da sua arquitetura. Parabéns, Rafa. Obrigada. Você sabe que eu acho que a Rua 24 Horas, ela é a Rua 24 Horas real. Não é? Quando eu falo da Rua 24 Horas, que eu elogio ali a Rua 24 Horas, eu elogio muito mais a possibilidade que a Rua 24 Horas trouxe de ser uma conexão para a Rua Comendador Araújo. Porque a verdadeira Rua 24 Horas é a Rua Comendador Araújo. Né? Então, ela é fantástica, não só no contexto de Curitiba, como no contexto das nossas cidades. Né? Ela não se parece com rua das nossas cidades brasileiras. Né? Então, eu acho que, assim, por isso que eu disse que eu achava uma coisa que eu achava que fosse minha, de repente eu descubro que não, que é de todo mundo, eu não sou nada. Gente, todo mundo ama a Rua Comendador Araújo. Né? Todo mundo já tinha percebido a Rua Comendador Araújo. E a Jane Jacobs está no livro, tá? As referências de paisagem estão no livro, é porque não dá para... Né? Aí só lendo o livro, eu vou te mandar o livro. E, além do mais, ela convive muito bem o automóvel e o pedestre, que é a maravilha da cidade, nem só carro, nem só calçadão. Com uma velocidade correta, se imaginar, sei lá, é um exemplar da cidade, e não só de Curitiba, um belo exemplar de qualquer cidade. Sim, para qualquer cidade, sim. Obrigada. Então, passo eu agora. Por favor, Beth. Oi, boa noite a todos. Antes de falar um pouco sobre esse trabalho, eu queria dizer que saudade da Rua Comendador Araújo, né? Que saudade de passear, né, na rua. É uma coisa assim que vou vendo vocês, né, tanto a fala da Graça como a fala da Gisele, né, mostrando essas imagens todas, né, nesses tempos de pandemia, me deu realmente uma saudade de bater perna, que era uma coisa que eu sempre fez parte do meu cotidiano, né? Eu gostaria de falar um pouco do mérito desse trabalho, que é uma questão que me é muito cara, que é essa, vamos dizer assim, essa análise que abrange, né? que fala tanto do urbano como da arquitetura. Né, que eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, porque não dá para entender a arquitetura sem entender o processo de desenvolvimento da cidade. Né? E toda essa trajetória da Comendadora é a trajetória da modernização da cidade, do processo de urbanização e da modernização da cidade, e eu acho assim, muito legal que isso tudo esteja reunido. Né? Normalmente, quando a gente fala em patrimônio aqui em Curitiba, a gente está falando sempre dos exemplares arquitetônicos que têm méritos, aí na Comendador são vários que têm méritos, né? Mas eu acho que a gente precisa inserir essa arquitetura no urbano e precisa contar um pouco, né, que são esses depoimentos que estão no livro, como é que essas pessoas vivem esse patrimônio, vivem essa rua, vivem a cidade. Então, eu acho isso uma coisa muito legal e espero, né, que esse trabalho se some, né, Marcelo Sutil, a todo o esforço lá do Conselho do Patrimônio em reunir as informações, né, em reunir, em trabalhar isso de uma forma mais abrangente. Outro comentário que eu gostaria de fazer, que é uma, vamos dizer assim, um recurso que é muito da arquitetura, que a Gisele falou com muita propriedade, né? É como utilizar esses desenhos, essas imagens, como fonte de informação e como fazer com que elas ultrapassem
essa dimensão técnica e façam essa leitura do espaço de uma forma mais abrangente, que mais pessoas, a partir dessa nossa linguagem da arquitetura, consigam entender tudo que a gente quer que, né, quer que seja entendido. Então, é sempre um trabalho muito difícil, né? Acho que a Gisele relatou um pouco isso. Eu imagino as horas e horas que foram feitas, né? Que foram gastas para se resolver toda essa questão, que eu acho uma coisa muito legal. Acho que é um grande ensinamento aí para todos os alunos que estão aí nos escutando, né? Como essa passagem aí dessa linguagem técnica, né, e ultrapassa essa linguagem técnica, é uma linguagem só nossa, e faz com que todas as pessoas tenham essa leitura. Eu acho que isso é muito legal, né? E eu acho que é uma grande chance também, né, para esse trabalho, né, Gisele, dos seus alunos aí, desses levantamentos todos que vocês fazem, de entender assim, como, né, como isso pode ser lido também no urbano, né? E não não só isso, né, mas como você pode ultrapassar isso, né? Como essa informação de inventário pode ajudar a criar, a montar ou a trazer, né, à margem aí a história desse espaço, a história de vida dessas pessoas, a história dessa nossa cidade, né? Queria parabenizar, tá? Tanto a Graça como a Gisele, né? E, né, agradecer aí a oportunidade. Obrigada, Beth. A gente faz isso, realmente, acho que essa coisa de trabalhar por rua é um método bem legal. Acaba que a rua se transforma numa desculpa para conhecer a arquitetura, porque não tem arquitetura sem cidade, não é? E eu também estava refletindo aqui, quando eu penso na Comendadora Araújo, eu gosto muito da Comendadora Araújo também, igual a Graça. E eu não quero ofender as irmãs da Comendadora Araújo, a Vicente Machado, nem a Carlos de Carvalho, nem a Emiliano Perneta, mas cá entre nós, a qualidade da arquitetura que está na Comendadora Araújo é absurda. É uma maravilha. Uma das obras que você pincelou, foi falando, é um universo, não é? Então, assim, eu acho que se a gente for lá com os alunos, já vai se perder, vão ficar assim, uns 10 anos ali desenhando coluninha torcida daquela do edifício Manuelino, o edifício Everest, todos os do Elgson. Meu Deus do céu, eu acho que é uma rua muito sortuda, Comendadora Araújo, isso que eu acho. Tá? Mas alguém gostaria de colocar uma questão ou falar com as autoras? Fiquem à vontade aí, galera. Só ligar o microfone e mandar ver. Estão tímidos? Bom, então, eu tenho a dizer que a Graça vai disponibilizar o PDF para quem quiser. A gente no arquivo também... Opa, apareceu alguém? Apareceu, Abelardo Camussa, de Fortaleza. Por favor, tá calor aí? Muito calor. Eu só deu tempo para entrar agora. Eu estava numa reunião. Então, fique à vontade, meu senhor. Um senhor, olha, quando a gente é chamado de senhor é porque realmente já é um senhor. Olha, eu sou um senhor, né? Eu quero aqui... Cadê a Graça, que eu não estou vendo? Está ali. A Graça, eu estudei com ela no Rio de Janeiro em 1987. Faz muito tempo que a gente não se vê, né, Graça? Muito tempo, muito tempo. Muito obrigada por ter vindo, por ter aparecido. Ora, e eu estava numa reunião querendo que a reunião acabasse e tal, e não acabava. A gente está agora inaugurando o MIS, Museu da Imagem do Som, aqui de Fortaleza, né? E eu estou acompanhando a obra e estou dando uma assistência lá. Então, eu não conheço Curitiba. Aliás, é a única capital do país que eu não conheço. Eu já andei por todos os lugares. E quando a Graça disse que ia lançar esse livro, junto com a outra professora, como é o nome dela? Gisele, né? Com a Gisele eu fiquei super interessado, até porque eu tenho um parente em Curitiba. Mas ainda não fui. Já fui uma vez só de passagem para pegar um avião para o Espírito Santo. Não deu nem tempo de ver a minha amiga Gracinha. Olha, então eu quero dizer, Graça, que eu estou super interessado no livro. Depois a gente conversa sobre isso, né?
E eu queria saber a rua Comendador Araújo. Não, Comendador Araújo. Eu queria saber qual... Deve ter muita coisa escrita já sobre essa rua, né? Agora eu queria saber o que mais chamou a atenção, as duas arquitetas, o que mais chamou a atenção, qual foi o olhar que fez com que elas fizessem uma releitura ou uma observação diferente dessa rua. Eu tenho interesse nisso. Bom, eu vou falar e passo para a Gisele fazer as impressões dela. Camurça, a Comendadora Araújo, eu falo pelos 20 anos de Curitiba, assim, né? A gente percebe quando logo no início, acho que desde 2005, quando eu fui escrever alguma coisa sobre a Comendador, que eu já tinha percebido a Comendador, mas à medida que o tempo passa, você vai consolidando o conhecimento e percebendo mais da Comendador. E mesmo nesse percurso, gente, sorry, mas é uma live doméstica, onde tem barulho, tá? Tem barulho na cozinha, tem barulho aqui do cachorro, tem os barulhos todos. Mas, enfim, então, à medida que você conhece, você tem mais a conhecer. Eu acho que o mais importante da Comendador é isso, é que ela não se esgota, ou seja, para mim, a Comendador não se esgotou. Né? Quando a Rita fala em memória afetiva, que o Marcelo fala dos depoimentos, são novas possibilidades de pesquisa. E que eu acho que é o mais interessante com relação ao Comendador Araújo é como ela abre para novas perspectivas de pesquisa. Né? Então, a riqueza da rua talvez esteja nisso, né? Ou seja, novas descobertas que a rua te possibilita. Eu não fechei a Comendador, eu não sou a dona da Comendador, não é? Uhum. Então, outras pessoas podem fazer trabalhos, porque a Comendador tem muito para ser conhecido ainda. Acho que é isso. Agora, deixa para a Gi falar, para a Gisele falar. Tá bom. Eu acho que a Comendadora ela já tem o seu valor reconhecido, né? Seu valor histórico, patrimonial, já reconhecido, de fato, né, até pelas legislações de preservação, ela já é uma rua consagrada, vamos dizer assim. Porém, ela tem ainda muito espaço para ser documentada. Pelo menos naquilo que eu trabalho, que é mais nessa área de documentação, eu acho que ela tem esse potencial, né, tirando todas essas questões de urbanidade, a questão da relação da rua com a cidade. No que cabe mais, assim, o meu olhar, eu acho que ela é uma rua que ela tem um universo, né? Ela pode se fechar em um universo de informação, é uma rua muito densa de informação, e que essa informação abre muito espaço para... Então, nesse sentido, que é atrativo, né? Eu não sei se o Abelardo caiu, né? Acho que caiu, sim. Mas, enfim. Mas, enfim, a Graça vai também convidá-lo para ele vir a Curitiba passear com ela na Comendadora Araújo, eu estou achando. Sim. É isso? Abelardo, você está me ouvindo? Você está entre nós? Você está convidado. Mas não agora, né? Não dá, infelizmente. Estou ouvindo, sim, estou ouvindo. E adorei você dar a dica para a Graça aí. Curtiu? Então, assim, o Abelardo, agora não dá para você vir aqui no Paraná. Gente que quer ir para Fortaleza passear na sua obra do Miss. Ah, sim, e com certeza. Comer castanha de caju. Fechou? Castanha de caju, comer uma lagostazinha. Lagosta, né? Minha nossa. Mas a gente vai aí, porque você não pode vir para cá nesse momento. Mas assim que seja aberto novamente a cidade, você virá passear aqui, descobrir os valores da Comendadora Araújo através do olhar aí da sua colega de escola. Que legal. E só dando toque, eu fui quando a Graça falou do livro, eu fui pesquisar, eu entrei no Google, fui caminhar pela rua e achei linda a rua. Um passeio maravilhoso, né? É um lugar que dá para você ir passear, né? Isso aí. São 7 quarteirões. E eu estou doido para ler o livro, viu, doutora Graça? Manda para ele, Graça. Manda seu endereço, que assim que acabar a pandemia eu te mando, porque agora não dá nem para ir no correio. E tu sabe que aqui em Fortaleza também não está fácil, né? Nós vivemos um momento muito difícil aqui, né? Muito difícil. São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza explodiu a história da pandemia, né? Graças a Deus
que está começando a cair na capital. O interior está muito complicado ainda. Mas eu entendo perfeitamente. A gente está passando um momento muito difícil. Mas eu te passo o link do PDF, só para você ir olhando por enquanto. Pronto, mas eu adoro o livro, viu, Graça? Eu adoro. Então, sim, eu te mando, eu juro que eu mando. E autógrafo das duas. Gisele, como é o nome da professora? Eu sou meio. Eu já tô Gisele Pina. Gisele Pina. Gisele Pina e Maria da Graça Santos. Isso. Tá bom, beijos, viu? Beijo. Beleza, mais algum colega gostaria de conversar? Não tem mais nenhum colega lá do Rio de Janeiro, de Salvador? Nem nós aqui de Curitiba? Ah, de Salvador tem o Salvador, o próprio Salvador. Bom, gente, muito obrigada, então, pela exposição. Eu acho que, Marcelo, eu espero que ocorra um lançamento presencial novamente, a gente pode repetir, não é? Faremos com todas as festas que nos permitirem. Com comida, baile, assim, tudo que puder, entendeu? Então, a gente vem lá o nosso amigo de Fortaleza, a gente vai fazer uma festa porque nós podemos. E depois, por que não, a gente pode organizar um belo de um passeio pela Comendador Araújo, não é? Muito legal essa ideia. Vamos passear pela cidade virtualmente, enquanto a gente não pode, mas acho que valeu. Eu consegui, assim como a Beth Amorim falou, pensar na rua, me lembrar daqueles pedacinhos dos edifícios, né? Achei muito legal essa ideia. Muito obrigada aí pela apresentação de vocês e vamos torcer para que tudo dê certo. A gente se encontre logo na Comendador Araújo. Fechou? Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Beijo. Muito obrigada. Um abraço, então. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada.